Paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já estamos nos argumentos doutrinários e hoje nós vamos ver a partir do capítulo 3. Primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 5, Paulo fala sobre a estultícia, a insensatez, o absurdo que é os Gálatas procurar justificação pelas obras da lei. E ele pergunta: quem fascinou vocês? Quem foi que tirou vocês do caminho correto? Né? Quem fez isso? Além da incapacidade de pensar, como uma falha de discernimento espiritual, os Gálatas, então, eles não entendiam espiritualmente falando, eles não discerniam espiritualmente falando a questão da lei e a questão da graça. Para Paulo, a cruz ocupava um lugar muito importante, um lugar central, um lugar de grande destaque em toda a explicação, em tudo que a gente chama de teologia da justificação. Qualquer um devia perceber a impossibilidade de se salvar ou de alguém se salvar mediante um esforço legal. Eles tentaram durante toda a lei, durante toda a vigência da lei, e eles não conseguiram. Isso só foi possível através da cruz. Paulo fica indignado porque eles se deixaram enganar. Eles estavam olhando uma coisa, mas eles não viam aquilo. Eles distorcem completamente aquela visão que Paulo tão cuidadosamente explicou para eles. Como poderia ser tão estúpido, tão estulto, tão absurdamente ignorante e insensato? Eles já contemplaram a cruz, eles já se viram livres daquela escravidão do pecado, da escravidão de tudo isso, de toda a influência adversa. Por que eles voltam? Por que eles eram insensatos? Por que abandonar um espírito, né, excluindo a possibilidade de alcançar o final da obra? Porque a hora que você exclui o espírito, a obra não termina, a obra não se faz, a obra não se completa. Como eles se tornaram cristãos? Através do dom do Espírito, através da fé. E se eles já tinham sofrido por fé, por que eles agora poriam tudo a perder, todo aquele resultado da sua experiência anterior? O Espírito é que opera os milagres. O Espírito é que demonstra aqui que está a conexão, né, entre o dom do Espírito e os milagres. É a fé. Aqui Paulo fala do dom do Espírito de modo mais abrangente, como uma representação de todos os dons espirituais. Então, o dom do Espírito vem quando a fé dá a sua resposta à pregação do Evangelho. É pregado o Evangelho e a fé responde positivamente. Ele vai em direção a... E como eles se tornaram tão insensatos assim, né? E ele vai dar agora um argumento que é o argumento da história de Abrão. Nem Abrão poderia fazer qualquer coisa para implementar a justificação, para implementar aquela herança prometida por Deus a ele, né? Abrão creu em Deus. A palavra diz que isto, o fato de Abrão crer em Deus, isto o justificou. Aí a esta fé foi imputada justiça a Abrão. Por isso que Abrão é dito o pai da fé.
O que é essa justiça? Essa justiça é que, como Abrão creu em Deus, ele foi considerado um homem justo na sua disposição de crer. E isto significou que lhe foi imputada justiça. Abrão não era capaz, apesar de toda a sua magnificência, apesar de todo o grande homem que ele era, ele não conseguiria implementar qualquer coisa da herança prometida, até porque Sara estava estéril, ela não tinha possibilidade de ter filhos. Ele já era velho, ela já era velha, e portanto tudo que cabia para Abrão era crer, era deixar nas mãos de Deus que tudo acontecesse. Portanto, esta dependência de Deus, esta fé que Abrão tinha em relação a Deus, é que lhe imputou justiça. Esse é um elemento comum em todos os casos de fé verdadeira. Ou seja, sempre quando eu não consigo por mim mesma fazer as coisas, porque existem coisas que eu posso fazer, existem coisas que Deus dá, capacidade, Deus dá competência para que eu faça. Agora, existem coisas que não. Então, a mesma coisa com Abraão. Abraão tinha competência, tinha capacidade para algumas coisas, mas não para isso. Abraão, ele teve filhos, os filhos da herança, os filhos da promessa, necessariamente surgiram a partir da fé. Ora, depois disso, Abraão foi ensinado, quando ele já era justificado, depois disso, depois que Ismael nasceu, é que ele foi circuncidado. Então, a circuncisão acontece depois da fé. A circuncisão acontece depois. Ela não era um pré-requisito para a bênção. Não foi um pré-requisito. Ela veio depois. E isto, para os judeus, ser circuncidado era um privilégio. Eles tinham uma coisa que os gentios não tinham, uma marca que os gentios não tinham. E portanto, eles tinham essa ideia de que a circuncisão era essencial, porque isto para os judeus depois ficou uma marca, mas Abrão manifestou fé primeiro. A circuncisão era o sinal daqueles que herdavam a aliança abrâmica, aquela primeira aliança, num sentido carnal e não espiritual. É aí que Paulo está trazendo a novidade. O elemento de fé é o método escolhido por Deus, é o método eleito por Deus para a justificação. E se é um método eleito por Deus, e isso não é carnal, não é feito no corpo, não é obra, isto é fé, isto é espiritual, então ele tem um caráter eterno. A promessa de Abrão, ela diz Paulo que ela pré-anuncia o evangelho. Como assim ela pré-anuncia o evangelho? Porque ela inclui os gentios. Essa promessa, ela foi estendida a todas as nações. As nações são inclusas na promessa a Abrão quando ele creu, quando ele acreditou. Então, quando Abrão manifesta sua fé em Deus, ele diz: em ti serão benditos todos os povos, em ti serão abençoados todos os povos. Portanto, isto é um prenúncio do evangelho, da salvação para todas as nações, não só para os descendentes de Abraão. Mas isso aconteceu quando Abrão creu, diz Paulo, e não quando ele foi circuncidado, porque a circuncisão veio depois. Portanto, Abrão ele é um exemplo de um homem de fé.
É interessante notar, por exemplo, como Jesus disse, se o amado ler em João 8,56, está escrito, né? Vosso pai Abrão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, né? Ou seja, a fé de Abraão, ela fez com que, inclusive, ele visse no futuro a salvação para todas as nações, não só para os descendentes físicos de Abraão. A salvação se estende para todos os descendentes espirituais de Abraão. E isso aconteceu antes da circuncisão. Isso aconteceu quando Abraão creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Portanto, Abraão era um homem de fé, era o pai da fé. É claro que os judeus não gostariam que isso acontecesse. Por quê? Porque eles achavam que somente eles tinham uma posição especial diante de Deus. Todos os outros povos tinham uma posição subalterna. Portanto, a bênção deles não iria passar para outros. Mas Paulo, ele vê nesse acontecimento de Abraão tudo o que virá no futuro, inclusive para os gentios. Aqui existe uma colocação de Paulo agora que é bastante forte. Quando ele fala de anátema, quando ele fala de maldito, anátema é a mesma coisa que maldito. Então, esse anátema, essa maldição, nada mais é do que a ideia de uma separação. Ser maldito quer dizer estar separado de Deus. Ser maldito é diferente de ser bendito. Ser amaldiçoado é diferente de ser abençoado. Portanto, é o contrário. Maldição aqui tem este sentido, tá? Então, o que é que Paulo vai fazer agora? Vocês estão buscando a Escritura? Então está escrito. Na Escritura está dito assim, que na Escritura há uma revelação no julgamento a todos aqueles que não permanecem sob o conteúdo da lei ou sob o poder da lei. Então significa que é maldito, vai ser punido, não é abençoado aquele que não cumpre a lei. É um argumento muito bom para aqueles que dizem que a lei manda circuncidar, a lei manda fazer isso, a lei manda fazer aquilo. Então, é um argumento eficaz, ele usa esse argumento apelando para a Escritura, portanto, uma abordagem legalista, né, da justiça. A lei, como meio de salvação, ela não traz salvação. A lei, ela traz maldição. Ora, se ela traz maldição, ela é ineficaz. Por que isso, meu amado? Porque existem inúmeras legalidades, existe muita legislação, existem muitas regras. E se aquele cidadão não cumprisse um ponto da lei, ele descumpria a lei toda e, portanto, ele seria maldito. Então, o que a lei traz? A lei traz julgamento, a lei traz condenação, a lei traz maldição. Então, esta legislação que eles estavam tentando impor aos gentios era uma legislação que aprisionava, era uma legislação que amaldiçoava, era uma legislação que não salvava. Aí é que está o ponto, ela não salva. Ele não está negando que a lei é ungida, que a lei foi dada por Deus. Não, ele não está negando isso. O que acontece aqui é que existe uma outra aliança. Existia uma aliança da lei, enquanto a aliança da graça não fosse estabelecida. E quando ela iria ser estabelecida? Quando fosse a plenitude dos tempos. A gente vai ver, né? Paulo explica isso mais para frente.
Quando eles insistem na necessidade de qualquer parte da lei, por exemplo, alimentação, circuncisão, festas, enfim, alguma coisa assim, eles incorrem numa maldição, porque se eles falham naquilo, eles falham em tudo. E aí, Paulo cita Abacuque 2,4, porque o meu justo viverá pela fé. Ponto. E Abacuque está na lei. E Abacuque é Antigo Testamento. O meu justo. Quem é o justo do Senhor? Aquele que foi justificado. Aquele que não está separado. Aquele que é admitido na presença do Senhor. Quem é o que está sendo admitido na presença do Senhor? Quem é o justificado? E quem é esse justificado? Aquele que tem fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, é isso que a palavra está trazendo. Justo significa que ele tem ele é contado justo aos olhos de Deus, ele é admitido na presença de Deus. O viver, ele está de acordo com toda a vontade, o querer do Senhor. Ele é aquele que admite Deus como superior para ele. Ele está na dependência de Deus. Portanto, ele implica, inclusive, na vida eterna. O homem nunca, não existe uma passagem na lei que esteja escrito que o homem deve crer na lei. Não. O homem não deve crer na lei, o homem deve praticar a lei. A lei não depende de fé. A lei não depende de fé. A lei está posta. Eu não preciso de fé para isso, ela está posta. O problema aqui é que as pessoas acham que tem que ser legalismo, ou seja, elas têm que obedecer a alguns preceitos e aquilo é salvação. Não, Paulo está dizendo, aquilo não é salvação, aquilo é maldição. Então, ele não vai viver pelo legalismo, ele vai viver pela fé. A lei vai determinar mandamentos, vai determinar comportamentos? Sim, vai. Isso é útil para nós? Sim, é. Mas nós não somos salvos por isso. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos crendo no Senhor. E, portanto, se eu achar que a lei me salva, eu incorro, na verdade, em condenação, porque a lei não salva ninguém. E essa era a atitude que eles estavam querendo agora. Ninguém consegue praticar toda a lei, ninguém consegue viver por ela. Quem foi o único que conseguiu? Jesus. Jesus veio realizar a lei. E, portanto, quando ele realiza a lei, quando eu creio nele, quando eu declaro como meu único e suficiente Salvador, eu tenho vida e salvação por esta minha manifestação. Então, essa redenção, é uma redenção de escravidão, de maldição. E por isso Cristo se fez maldição. Cristo nos libertou. E a libertação é um sentido especial de uma obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que a cruz era tão importante para Paulo. E é interessante que ele começa a falar aqui, de que Cristo se fez maldição. Mas como Cristo se fez maldição? Porque em Deuteronômio 21, 23, está escrito que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo, pela morte dele, ele se fez maldito, que era essa prática de pendurar o corpo do criminoso numa árvore. Nesse caso, foi no Calvário, ou seja, na cruz. Então, ele se fez maldição. Ele assumiu os meus e os teus pecados e morreu por eles. Portanto, ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Portanto, há um duplo resultado aqui na morte de Cristo. Num primeiro momento, a bênção de Abraão, ela se torna universal, ela é para todos, diz Paulo, e nós cremos nisso. Todos, judeus e gentios,
eles recebem o Espírito. Portanto, todos que estão em Cristo recebem o Espírito. E este Espírito, né, ele já estava prometido. Se o amado for ler Joel 2:28, Ezequiel 36:27, tanto um quanto o outro já prenunciavam uma atividade do Espírito, né? Todas estas promessas vinham da fé e não pela lei. Portanto, a partir de Cristo já não existe mais barreira para isso. A morte de Cristo rompeu o véu do Santo dos Santos, abrindo para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor. Ele não entendia isso, porque os Gálatas tiveram essa experiência da presença do Espírito. A promessa, amados, foi cumprida. Então, o cumprimento da promessa lá de Abraão está feita aqui. E, portanto, isso não foi obra, isto foi fé. Amém, amados? Bons estudos.